Olá, eu sou a Mônica Vieira, tenho 59 anos, sou servidora pública aposentada do TRT da 10ª Região e é com muito prazer e muita honra que eu venho conversar aqui com vocês a convite da Ana Júlia Federal nesse dia tão importante para todos nós, que é o Dia do Servidor Público. Vou falar um pouquinho para vocês do início da minha carreira, né? Como tantos de vocês também não fiquei muito parada no tribunal. A minha carreira passou pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mas eu também trabalhei no Tribunal Superior do Trabalho por 10 anos, me aventurei na área de Direito Administrativo e na área de Direito do Petróleo na Agência Nacional do Petróleo, e quando voltei para Brasília, porque eu também trabalhei no Rio Cedida, eu fiquei na área de Gestão de Pessoas. Então eu vou contar um pouquinho para vocês por onde tudo isso passou e de como eu saí da área do Direito para a área de Gestão de Pessoas. Quando eu trabalhei na Agência Nacional do Petróleo no Rio, eu tive a oportunidade, além de trabalhar com Direito Administrativo, atuar na área de pessoal. E aí eu fui me aproximando da área de Gestão de Pessoas. E o que aconteceu? No Rio mesmo, eu fiz uma especialização em Gestão de Pessoas. Já em Brasília, quando eu voltei, eu fiz uma especialização em Coaching. Depois eu fiz outra especialização em Psicologia Positiva aplicada ao processo de Coaching. Fiz também uma certificação internacional em Organização com a Marie Kondo. De todas essas formações, a que mais me impactou, e por isso que eu vou falar por ela por último, foi a preparação para a aposentadoria patrocinada pelo tribunal. Esse curso durou um ano, eu não fiz sozinha, nós éramos 14 colegas, mais especificamente, nós fomos preparados para ser facilitadores das oficinas de preparação à aposentadoria. Nesse momento, eu posso dizer para vocês que a chave da minha vida virou. Durante praticamente um ano, nós aprendemos sobre o que a gente queria naquele momento e como nós íamos construir o quê? O nosso futuro. Naqueles momentos de oficinas, né, onde a gente ouvia os nossos colegas, a gente também dividia todas as mesmas inseguranças, o que vai ser depois, como a gente vai se organizar. Nós não fomos acostumados a pensar nisso. A nossa carreira pública ela é toda determinada desde que a gente entra, né? As nossas progressões, as nossas ascensões, a gente tem até algum movimento, mas não como na iniciativa privada, que a gente tem que buscar tudo, né, o tempo todo. E esse lugar de estar com tudo pronto, às vezes pode ser uma coisa difícil nesse processo de transição. Mas a coisa mais importante de tudo isso é que dentro desse processo todo, as nossas habilidades e competências vêm de todos esses anos de trabalho, essa experiência toda, ela vem para onde a gente está, no momento em que a gente vive. Depois da aposentadoria, esse processo todo de estudar, de olhar para mim e de ver como é que isso ia ser feito, eu escolhi de um lugar de muito afeto e de muita emoção, né? Porque eu acho importante a gente imaginar onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, quais são as pessoas que vão estar do nosso lado. Eu me lembro de uma maneira muito profunda que a nossa professora dizia o seguinte: vocês aposentaram, é o primeiro dia da aposentadoria, para onde vocês vão? Essa foi uma pergunta que me impactou muito, eu deixo ela para vocês refletirem também. É importante a gente imaginar que esse ciclo se encerra, mas o ciclo da nossa vida não. Nosso ciclo profissional, ele tem um encerramento para que a gente possa abrir um outro ou não, mas estar ativo é uma coisa muito importante, né? Bom, todo mundo me pergunta como é que começou essa coisa, né, de serviço público e de organização, onde isso se encontra. Eu vou falar um pouquinho da história dos meus pais, da minha casa. A formação veio dos dois lugares, tanto da minha família quanto do próprio tribunal. Os meus pais, os dois, foram servidores públicos. Meu pai, do Tribunal de Contas da União, entrou muito jovem, né? E minha mãe também. Os dois fizeram concurso público na década de 60. Meu pai do Tribunal de Contas da União, como eu já falei, e a minha mãe, o Ministério da Previdência Social, que na época chamava INPS, depois INSS, ganhou tantos outros nomes. Posso dizer para vocês que eles eram extremamente apaixonados pelo que eles faziam. Não me lembro dos meus pais chegarem em casa reclamando de nada, realmente. Eles tinham uma coisa da entrega e do serviço que me marcou profundamente, né? Por que eles estavam lá? O que eles estavam fazendo, né? Meu pai muito na área de fiscalização, na área de auditoria, e minha mãe no atendimento ao público. E ela tinha sempre uma história muito carinhosa em relação ao balcão. Ela atendia as pessoas que vinham do interior, com muito pouca informação, e ali ela se colocava a serviço daquela pessoa, que na época se pagava era o Fundo Rural, né? Um benefício para o pessoal da área rural, e o tanto que ela precisava explanar, explicar para aquelas pessoas o que elas precisavam fazer. Eu acho que isso me marcou muito, sabe? Eu cresci num ambiente onde a entrega, a correta entrega, a excelência, o atendimento ao cidadão eram muito falados de uma maneira meio que indireta, mas o mais importante
é que os dois falavam sobre espírito público, né? Que a gente precisa ter espírito público quando a gente vai trabalhar no serviço público. E isso me marcou profundamente. Eu sei que nós somos técnicos, nós somos auxiliares, analistas, né? Bacharéis, nós somos geógrafos, nós somos engenheiros, geólogos, mas na verdade, quando a gente toma posse, a gente coloca nosso trabalho a serviço da Lei 8.112. Essa é a lei do servidor público federal. Quando a gente fala servidor, né, o desafio já está aí. O nosso verbo é servir. Não tem outra escapatória, né? Ainda que sejamos técnicos, ainda que sejamos especialistas naquilo que a gente faz. O nosso trabalho está intimamente ligado ao serviço. Então veja bem, aquela pessoa que vai até nós no serviço público, seja no ambiente interno ou externo, é o cidadão que precisa de uma informação que só a gente tem, só nós podemos dar. E a gente sente isso quando a gente vai num outro serviço público que não é bem atendido e a gente não tem a informação que a gente precisa. Isso também foi uma coisa muito forte na minha carreira, né? Se eu não quero, se eu não gosto daquele serviço que eu recebo em algum lugar que eu vou, eu também não quero entregar esse mesmo serviço quando alguém vem até mim e pede alguma coisa dentro do tribunal ou fora do tribunal. O nosso serviço é público, seja ele interno ou externo. Interno porque a gente atende os nossos colegas, naquilo que tudo que eles precisam, seja licença, seja serviço médico. Nós temos também o nosso público interno. E o público externo que é o cidadão, que um dia seremos nós, quando a gente não mais estiver na nossa casa, que são os tribunais. No dia que a gente aposenta, a gente passa a ser cliente também. E isso também, no meu último lugar no tribunal, que foi a área de gestão de pessoas, também me caiu muito profundamente, né? Um dia eu vou ser a pessoa que vai telefonar e vai pedir informação. E eu queria muito que a gente lembrasse que é muito importante a gente dar o nosso melhor. Quem vai buscar uma informação, ela não tem essa informação, ela precisa da nossa ajuda. Isso sim é espírito público, né? Às vezes a gente está num lugar que a gente não gosta muito, é natural, não estou dizendo aqui que foram todos esses anos, tudo foi maravilhoso. Houve muito desafio, como toda carreira, houve muitos momentos foram muito difíceis, porque era um momento de crescimento, eram novidades, eram desafios, toda vez que você muda de área, né? Eu mudei muito. Eu acho que a gente começa um novo aprendizado e é realmente um desafio muito grande. Mas o que acontece? Naquele momento que a gente chega naquele desafio, que a gente começa esse novo aprendizado, a gente entende que ali a gente tem que entregar o nosso trabalho, a nossa excelência, né? Nosso espírito público, a nossa correta entrega. E não esquecer também que quando a gente vai para esse lugar que às vezes a gente não fica muito confortável, eu acho que para a gente que trabalha na Justiça do Trabalho, muita gente reclama do atendimento no balcão, que ele é puxado. A gente tem que imaginar que ali também a gente é servidor público, né? Não é porque a gente está num cargo maior ou menor. Em qualquer lugar nós somos servidores públicos federais. Isso me deixou um lugar particularmente muito confortável a vida inteira. As pessoas me perguntavam por que eu me movimentava tanto, porque eu entendia que eu poderia servir em qualquer lugar. Tanto é que eu fiquei no tribunal, eu fui para o TST e depois eu fui para a Agência Nacional do Petróleo. Todo mundo, todo lugar que a gente vai, a gente é servidor público federal. A nossa regra é servir. Aonde a gente vai, a gente tem que trabalhar e levar conosco tudo que a gente tem de melhor. A nossa capacidade e a nossa entrega. Esses dois mundos me impactaram muito, sabe? A minha casa e tudo que eu aprendi no tribunal. Tudo isso, a gente, como eu falei no início, a gente leva com a gente para o momento em que a gente está, né? Não tem como você deixar tudo que você viveu, tudo que você aprendeu. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é que as nossas habilidades e competências, como eu falei antes, elas migram para outros lugares. Então, veja bem, nós que somos servidores públicos federais, né? E aqui em especial me dirijo ao associado da Justiça Federal, a gente vem de um ambiente de muita ortodoxia, né? Nós temos prazos para tudo, sejam os prazos processuais, internos ou externos, os processos administrativos, né? As compras, o pessoal da área administrativa, a gente vem de um lugar organizado. Ainda que a gente reaja, né? Que se você não é muito organizado, você sabe que você tem prazos para cumprir. E eu entendo que por aí a gente acaba moldando um pouco de quem a gente é, né? As pessoas me perguntam, de onde é que vem tanta organização? Vem do meu trabalho, né? Minha personalidade moldada, claro, ao longo de uma carreira inteira, né? Com prazos para entregar. Lembra, gente, aquela distribuição que chega, que a gente tem que terminar, e depois que a gente termina a distribuição, tem os agravos, tem os embargos declaratórios, é uma organização, né? A gente tem prazo para entregar tudo, tem um formato para fazer os relatórios, tem um formato para fazer os votos, né? O pessoal da área administrativa também tem os nossos requerimentos, nós temos modelo para tudo.
Então, a organização, na verdade, ela veio comigo ao longo da minha carreira toda. E aí, né, eu posso falar para vocês da minha casa também, a minha outra casa. A minha outra casa, minha família. Como é que funcionava isso? Bom, eu sou de uma família grande, nós somos 5 mulheres. Meus pais, os dois, servidores públicos federais, como eu já falei, também tinham horário para entrar, tinham coisas para fazer. E o que acontece? Quando você tem 5 filhos, você precisa organizar a agenda da casa. Ele dizia uma coisa muito interessante, para nós que trabalhamos, né, eles dois, eles precisavam de um tempo para relaxar. E nós precisávamos de um tempo além de estudar. Era ou fazer inglês, né, ou fazer natação, ou fazer algum esporte. Então o tempo era muito milimetricamente dividido. Tínhamos ajuda em casa, sim, uma coisa comum na década de 60 e 70, mas isso não invalidava que nós tivéssemos todas as nossas atribuições. E o mais importante de tudo isso é que todo mundo tinha horário para estudar, todo mundo tinha que cuidar do seu uniforme, todo mundo tinha que cuidar, nós 5, né? Tínhamos que cuidar dos nossos cadernos, do que a gente tinha que estudar, da pauta do colégio, né? Estudei em colégio de freira, mais um lugar, né? Onde a organização era muito presente, onde a gente tinha um uniforme, a gente tinha que se apresentar de uma determinada maneira. E aí até faço um parêntese aqui da coisa interessante, né? O colégio tinha uniforme, nós também temos um protocolo nos tribunais, né? Durante muito tempo a gente tinha que trabalhar determinada roupa, né? Trabalhava junto à presidência, a gente não podia usar calça comprida, tinha que usar saia. Na década de 80 tinha essas coisas. Ainda nem sei se isso ainda perdura, mas são protocolos. Então eu tive protocolos na minha casa, não tão rígidos, graças a Deus, quanto os do judiciário, mas tínhamos protocolos familiares, sim. E isso trouxe para mim eu acho que essa sementinha, sabe? Já veio no meu DNA essa coisa do organizar. Eu, quando organizo, eu sinto meu pensamento mais leve, eu sinto que eu tenho mais produtividade, eu sinto que eu me sinto melhor com quem eu sou, né, dentro da minha própria pele. Não aquela organização que me deixa estressada, mas ao contrário, aquela organização que me liberta. Eu sempre falo para as pessoas, né? E o que eu sou hoje? Depois de todas essas formações, né, eu me tornei especialista em organização, eu digo que da casa e da vida. Da casa porque eu aprendi as técnicas, e da vida, porque eu trouxe comigo toda a experiência da minha vivência mesmo, né? E eu tento passar isso para as pessoas. E o que as pessoas procuram com organização? Muitas vezes aquele tempo considerado perdido, né? Mônica, eu não tenho tempo para nada. Aquele tempo que parece que se perdeu e a gente não consegue organizar. A gente não consegue se achar nesse tempo que nós temos, né? E o que é o meu trabalho? O meu trabalho é trazer para as pessoas a reflexão da conexão de cada um de nós com a casa que nós vivemos, com as coisas que nós precisamos olhar para que a gente possa, na nossa casa, ter uma rotina mais leve, a gente possa ter mais facilidade no nosso dia a dia e, acima de tudo, entender que a nossa casa é um lugar de recuperação de energia, é um lugar de encontro de pessoas, é um lugar de memórias. E eu preciso saber o que tem na minha casa, como é que essa casa funciona. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Bom, a gente já falou do tribunal, agora eu vou falar do que eu faço hoje. É assim, um prazer incrível poder ajudar as pessoas a organizar a sua vida e a sua rotina. E a minha especialidade, na verdade, é colocar para vocês uma técnica, né? Assim como as outras áreas da vida da gente, a gente tem técnicas de gestão de tempo, de produtividade, organizar também tem uma metodologia. A certificação que eu fiz foi com a japonesa Marie Kondo. Ela é considerada uma especialista máxima em organização, com muitos livros vendidos, né? Mais de 12 milhões de cópias. Tem um programa na Netflix sobre isso. E foi uma honra poder ter sido certificada pelas mãos dela, ter participado de um seminário com ela durante 4 dias. A importância da técnica é que a gente aprende e faz uma jornada, uma caminhada também de autoconhecimento. O tipo de organização proposto, né, pela Marie Kondo na organização da casa, que eu acredito que quando a gente organiza a nossa casa, a tendência é a gente organizar todo o resto, é no sentido de que a gente olhe para tudo que a gente tem. Durante esse período de isolamento e distanciamento de pandemia, eu recebi muitos telefonemas. Muitas pessoas dizendo o seguinte: Mônica, parece que tem uma nuvem cinza em cima da minha cabeça. Eu olho para minha casa e eu não sei quem mora lá, porque eu não consigo me conectar, né? Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu acho que a corrida, né, moderna do trabalho nos levou para fora de casa. A minha geração mesmo, né, o mais importante era a gente estudar e ser independente. A casa parecia uma coisa de menor importância, né? A gente queria muito ser diferente daquilo que a gente viu antes, que eram as pessoas em casa cuidando da casa. A gente queria ser o outro lado.
Eu acho que talvez a gente tenha ido muito para esse lado de que também a casa não tem muita importância. Eu acho que o objetivo agora é a busca do equilíbrio e do caminho do meio. Em tempos que a gente fica dentro de casa o dia inteiro, todo mundo praticamente, quem teve a oportunidade, o privilégio de estar de home office, a gente olha para tudo que a gente tem. A gente vai pegar um café, a gente olha o quê? A nossa xícara. A gente olha a nossa caneca. A gente vai fazer uma comida, a gente olha as nossas panelas. Nossa, Mônica, mas é tão pequeno isso? É. Mas no final do dia, o que acontece? Você acaba convivendo com todos os objetos que você tem na sua casa. Você vai se arrumar e você tem a oportunidade agora, com o tempo que você não está correndo, não pega a chave do carro e sai de casa correndo, ou pega a condução, e você olha as roupas que você tem no seu armário. Você vai trabalhar aí no seu home office, você percebe que a sua cadeira às vezes não está ergonomicamente bem colocada com a sua mesa, e agora você tem que sentar e trabalhar. E aí você vê que a sua mesa tem que estar cheia de objetos. Você vê que a sua estante tem mais porta-retrato do que você gostaria que tivesse. E que aquele chinelo confortável que você tinha não serve para andar em casa. Ele era bom quando você ia até a esquina comprar um pão e tomar um café. E que durante tanto tempo, né, a maior parte das pessoas ficou privada de fazer tudo isso. Muitas descobertas ditas simples foram feitas ao longo desse tempo em que praticamente todo mundo precisou, ou a maior parte das pessoas precisou ficar em casa. Essa desconexão, eu considero desconexão porque parece que a gente não acha a pessoa que a gente é na casa que a gente mora, é porque nós não temos esse treinamento, esse olhar para tudo que nós temos em casa. Então as pessoas perguntam assim, Mônica, uma nuvem cinza na minha cabeça, por onde eu começo? Bom, a gente começa tentando entender o que tem na nossa casa. E algumas perguntas também que eu vou deixar aqui para vocês, né? Por que eu fui para esse lugar, né? Essa casa, esse apartamento? Eu gosto do meu bairro? Eu gosto da cor do meu apartamento, eu gosto do tipo de móveis, porque tem gente que fala assim, olha, Mônica, eu comprei esses móveis para durar a vida inteira. Mas as pessoas às vezes têm uma personalidade que gosta de mudar. E quando ela fala alto que ela comprou um móvel que ela queria que durasse a vida inteira, isso pesa, porque ela falou, nossa, mas para que eu fiz isso? Vejam bem, isso não é de um lugar de julgamento, isso é de um lugar de reflexão. Se hoje a gente tem esse tempo, né, estou aqui com vocês, nesse momento de reflexão, dizendo para você assim, olha tudo que tem à sua volta na sua casa. Até as paredes da nossa casa precisam da nossa personalidade, de todas as pessoas que moram na casa com a gente. Né? O quarto do filho, o quarto da criança, né? O seu lugar de leitura, o lugar da televisão, será que eles parecem com vocês? Eles têm a cara de vocês? Eles têm o aroma que vocês gostam? As cores? E o conforto? Como é que é a questão do conforto, né? Tem uma coisa muito interessante que eu vou partilhar aqui com vocês, são 2 detalhes engraçados. Primeiro, o colchão. Segundo, o travesseiro. Em muitos momentos nas palestras que eu dou, eu pergunto às pessoas se elas sabem quantos anos tem o colchão que ela dorme. E também pergunto se ela sabe que um travesseiro precisa ser lavado. Tem muita gente que fala, nossa, nunca pensei nisso. Então, olha só o nível que a gente está de distanciamento de tudo que tem na nossa casa. A metodologia que eu fui ensinada, que eu fui certificada, né, é uma metodologia que ela passa não pelos cômodos da casa. Então, eu vou explicar para vocês como é que ela funciona. A gente trabalha por categorias, então eu começo com a pessoa falando sobre as roupas, depois sobre os livros, depois sobre os papéis. O que sobra dessas categorias é chamado em japonês de komono, na verdade é uma palavra que significa miscelânea, e depois disso a gente passa para os itens sentimentais. Essa é uma parte muito interessante, né? Porque a gente vai achando na casa de todos nós objetos que a gente não se relacionava mais. Cartões postais, chaveiros de viagem, né? Canecas, livros de recordação, bilhetes, né? Às vezes bolsas, uma mochila, camisetas de festivais, de viagem, camisetas que os filhos deram quando estavam na creche. Quanta riqueza de objetos a gente acha quando vai fazer essas organizações. Isso é a riqueza da história da vida de cada um de nós. E por que eu preciso organizar por categorias? Segundo a observação de quem trabalha desde os 19 anos e hoje tem 36, só organizando, e muito estudo, que é a Marie Kondo, ela deixou muito claro que ao passarmos por essas categorias, a gente vai fazendo, na verdade, uma jornada de conhecimento sobre toda a nossa história. E o armário já é muito significativo e emblemático. Quando eu vou organizar o armário com as pessoas, isso também eu fiz o meu, a gente vai tirando dali uma história da nossa vida. Vocês querem um exemplo? Eu trabalhei a vida inteira no judiciário. A gente tem um protocolo de vestir, sim, em muitas áreas que a gente trabalha. A gente não tem um dia casual, como né, na iniciativa privada, as pessoas vão de calça jeans.
Na área administrativa, às vezes, a gente é liberado um pouco mais. Quando a gente trabalha em gabinete, quem faz sessão, né? Cada lugar tem o seu protocolo. Nada daquilo fazia sentido mais para mim. Todos os blazers, todos os sapatos, enfim, a história de uma vida, ela se fechou, né? Ela se encerrou. O ciclo foi encerrado. Não o ciclo da Mônica, mas o ciclo da Mônica que trabalhava no judiciário. Essas roupas representavam essa história, o tipo de bolsa, o tipo de sapato. E eu digo para vocês o seguinte, até o tipo de leitura, né? Eu vim para uma outra área, a área ligada às pessoas, a área ligada aos objetos, a conexão, a desenvolvimento humano, relacionamento. Tudo que eu lia antes ficou, né? Como conhecimento é um acervo pessoal, mas não é o tipo de leitura que eu faço mais. Quando eu chego na categoria de livros, para mim mesma, foram os códigos, né? Foram os livros da faculdade. Por quê? Porque os livros perderam o seu sentido, não porque eu não gosto mais de direito, porque eu não trabalho mais nessa área. Fora que a gente sabe que os livros também se desatualizam muito na nossa área. Então veja bem que interessante a gente ir passando, caminhando por todas essas categorias. É incrível como a gente vai passando a limpo a nossa história. O processo é feito em sessões, é muito interessante, são sessões de 3 a 6 horas. Nessas sessões a gente conversa, não é? A gente vai trocando com as pessoas e é muito claro para mim que organização é parte de uma grande jornada de autoconhecimento. Às vezes eu não sei que a tinta da parede da minha casa não está me fazendo bem, porque eu nunca prestei atenção, porque eu nunca me disseram. Então uma coisa que eu posso dizer para vocês hoje com muito carinho é que a gente nunca organizou, porque a gente nunca foi ensinado. A gente aprendeu de maneira intuitiva com as mães, com as avós, que a gente tinha que arrumar tudo. Mas arrumar, apesar de no dicionário ser igual a organizar, é diferente. Organizar é saber o lugar onde as coisas estão. Arrumar é movimentar aquilo que a gente tem. Então, quando a gente olha todos os nossos objetos, eu tenho certeza que todo mundo esse ano teve uma oportunidade diferenciada de fazer tudo isso, seja ele a sua panela, seja ele o seu livro, o seu código, suas canetas, os seus cadernos, eu acho que a gente pode imaginar o tamanho do nosso acervo, né? Sim, nós temos muitas coisas e a gente precisa ter um olhar sobre essas coisas que nós temos, né? Como eu faço para melhorar isso, né? Como é que eu faço para me organizar? Eu acho legal a gente imaginar que tamanho é a vida que eu quero ter. Eu sou uma pessoa que é capaz de cuidar de tudo que eu tenho? Primeira pergunta, né? Eu sozinho daria conta de tudo que eu tenho na minha casa? Que idade que eu estou? Eu tenho 20, eu tenho 25, eu tenho 30, eu tenho 35. Os móveis que eu tenho na minha casa, eles conversam, por exemplo, eu com a Mônica de 59 anos, eles são os móveis que eu quero ter hoje, com a minha experiência, com a minha história, com a minha jornada? Eu sou uma Mônica diferente hoje, de 59, da Mônica que eu era aos 25. A minha essência está lá. O que eu gosto, está lá. Mas a perspectiva mudou. Então, veja bem, abri um parêntese aqui, até engraçado. O conforto dos móveis precisa ser diferente hoje, né? Eu não posso, eu sempre falo isso também, quando eu converso com as pessoas. Se você, aos 20, 25 anos, comprou aquela cama japonesa que é no chão, maravilhosa, que fazia parte da estrutura da decoração do seu quarto, você imagina aquela mesma cama lá embaixo no chão, hoje, aos 59 anos. Não faz sentido para mim hoje, né? Porque eu não conseguiria ter conforto em me abaixar todos os dias e quase lá no chão e me levantar todos os dias. Talvez, quando eu tivesse 30 anos, fazia sentido e eu também, a minha mobilidade era maior. Hoje não mais. Então até isso faz diferença no processo de organização. A organização é para mim, não é para o outro. Tá? Então o processo é 1 a 1, é uma jornada. Então se você quer mudar alguma coisa, super clichê, você tem que cuidar da sua vida. É muito legal a gente passar por esse lugar e deixar muito claro que eu não preciso me preocupar com o outro. Esse é o processo. Mônica, o que eu faço para organizar minha família? Organize o seu armário, organize as suas roupas, organize os seus livros, porque é sobre você, né? Nunca é sobre o outro. Então, veja bem, temos aí todas as categorias que a gente passa por elas, né? Ao passar por todas as categorias, a gente tem uma pergunta muito bacana, que é o seguinte: esse objeto te faz feliz? Aí vem a segunda parte. Mônica, como é que eu descubro que alguma coisa me faz feliz ou infeliz? O toque é sutil, mas ele é revelador. Se você pega uma roupa que você não gosta, que não te deixa bem, você vai sentir. Você lembra da história, você lembra do aroma, você lembra do lugar. Tem pessoas que descrevem situações inteiras, desagradáveis, com a roupa que elas estavam vestindo. E eu te pergunto, o que será que essa roupa ainda está fazendo dentro do seu armário? Isso se repete também com os livros,
livros de época que você estava fazendo uma pós-graduação, às vezes 25 anos atrás a sua especialização aconteceu, e os papéis estão lá. Eu acho toneladas de xerocópias nas casas, né? De coisas que você já usou, já colocou em prática, mas as cópias estão lá, porque pode ser que um dia você precisa. Esse um dia não acontece, gente. É a pessoa do futuro, né? É um futuro que nunca chega. Então, olha que coisa importante a gente passar por tudo que tem na nossa casa. Todos os pequenos objetos. E eu digo para você que ao final de tudo isso, a nossa vida está passada limpa. E é por isso que a organização traz esse respiro mesmo, né? O número de coisas que a gente tem, na maior parte das casas, está grande demais. E não interessa se a casa é pequena ou se ela é enorme. A gente tem mais do que a gente consegue cuidar, a gente tem mais do que a gente consegue honrar e zelar. Livros principalmente. As pessoas me perguntam muito sobre coleções. Mônica, se eu tenho uma coleção de livros, né? Coleção é diferente de acúmulo, né? Mas para você que coleciona, eu te pergunto, você cuida da sua coleção? E o cuidar é limpar, é manusear, né? Eu uso sempre um exemplo de coleção de gibi, que é uma coisa assim incrível que as pessoas têm. Então deixe mais perto da sua cama para você ler, faça uso da sua coleção, né? A coleção é para você usufruir dessa lembrança, dessa coisa gostosa. E por que eu colecionei? Qual foi o motivo que me levou a fazer essa coleção? Usufruir, ter boas lembranças, lembrar daquela coisa gostosa quando você comprou a primeira peça da sua coleção. E tem muita gente que responde assim, olha, eu comecei a comprar e as pessoas depois começaram a me dar. Eu acho que aí é o momento de você fazer uma reflexão. Se as pessoas trouxeram e você aceitou, você queria, isso faz parte da sua coleção ou foi só ficando? Uma pergunta muito bacana também que eu deixo aqui para vocês para ajudar nesse processo de organização, seja no trabalho ou seja em casa, né? Os objetos para ficarem junto de vocês precisam ter um porquê. Tudo que fica com a gente sem nenhum significado, simplesmente porque ele vai ficando, ele precisa realmente de uma reflexão mais profunda para que ele saia. Porque se ele não significa nada para você, se ele não se conecta com você, se ele não faz parte da sua personalidade e de quem você é, certamente ele está ocupando um lugar de outro objeto que poderia estar ali te trazendo alegria. Seja ele uma caneca, seja um cartão postal, seja uma caneta, seja um bloquinho. Vejam bem a importância de tudo que é pequeno, né? De tudo que está na nossa casa. Para você que é apaixonado por cozinhar, eu sempre convido as pessoas, olhe todos os seus objetos na cozinha. É você que cuida? Você sabe quantas colheres, quantos talheres, quantos pratos você tem? Qual é a condição do seu acervo na cozinha, né? Brinco muito e digo, olha, a gente quer fazer uma alimentação saudável, a gente quer comer bem, mas a gente não cuida das nossas panelas. Mesmo exemplo do travesseiro e o mesmo exemplo do colchão, né? Um colchão, só para vocês saberem, ele tem um tempo, tá? Você pode ler lá no seu colchão, é 10 anos. Então, se o seu aí tem mais de 10 anos, já é hora de organizar o seu quarto de uma outra maneira. E essa coisa também da quantidade de coisas. Não é sobre minimalismo. Não é para dizer para vocês que a partir de agora é importante você ter 10 coisas. É importante você cuidar daquilo que você tem. Se o que você tem é maior do que o que você dá conta, eu acho que já é o primeiro sinal de alerta de que, ok, eu tenho que dar uma olhadinha, né? E ver se realmente eu preciso de tudo isso que eu tenho. Por quê? Imagine se você se relaciona com tudo que você tem na sua casa. Será que a gente se relaciona com tudo que a gente tem? A gente sabe tudo que a gente tem? Essa é uma pergunta fundamental para o processo de organização, né? Quando a gente passa pela organização da nossa casa, por todas as categorias que a gente termina, principalmente na parte de papéis, a gente passa limpo uma vida inteira. Por quê? Porque eu vou olhando os papéis também que têm sentido para mim hoje, que ainda precisam ser utilizados ou não. Nós que somos dessa área, né, documental, na área judiciária, né, a gente sabe a importância dos papéis, mas veja bem, o mundo mudou. Hoje nós temos documentos eletrônicos em todos os lugares, então levar de um lugar para outro recibos não faz mais sentido. Tudo está lá no banco, não precisa mais ser microfilmado, quem é da minha época sabe disso, né? A gente ia pedir alguma coisa no banco, a microfilmagem demorava uma vida, hoje em dia está tudo lá. Então veja bem quais os documentos que você realmente precisa ter. Digo para vocês de uma maneira bem objetiva, né? As certidões são relevantes, a carteira de trabalho para quem é da minha geração. Tem muita gente hoje que já nem vai precisar mais disso, né? Outros documentos estão sendo substituídos. O exemplo é o nosso contra-cheque, né? Que é eletrônico, a gente não precisa mais receber o contra-cheque na nossa mão. Assim como o contra-cheque, né? Todos os outros documentos precisam ser olhados, né? Eu digo para vocês, e abro aqui um parêntese, que a minha parte de documentos é muito pequena, porque ela tem os meus documentos, né? Certidão de nascimento, as outras certidões necessárias da minha vida, passaporte, alguns diplomas, e hoje a nossa carteira de saúde, né?
a importância da gente ter as nossas vacinas em dia. Uma coisa que talvez há 20 anos atrás a gente simplesmente não desse importância. Eu já cresci, não preciso vacinar. Até nisso os tempos mudaram, né? Então, dê uma olhadinha aí na sua documentação e veja aquilo que realmente precisa estar com você. Organizar, gente, é passar a nossa vida limpo mesmo. É mais do que a gente comprar pequenas caixas e colocar as coisas dentro. Você dá uma olhada para dentro da gente e imaginar que eu preciso olhar tudo que eu tenho, né? É a casa interna e a casa externa, né? É de dentro para fora e de fora para dentro também. A técnica é que nos fortalece, mostra o como fazer, mostra o caminho que a gente vai seguir e diz que o que você fizer é perene, você vai aprender, porque você aprendeu, o que acontece? Você vai ficando bom naquilo, né? Você vai treinando. Cada vez que você olhar o seu armário e tirar do seu armário tudo aquilo que não se conecta com você, que não te representa mais, você vai lembrar da próxima vez que você for comprar alguma coisa. Essa roupa já não tem mais nada a ver comigo. Essa bolsa já não conversa mais comigo. Eu não leio mais esse tipo de livro. Não funciona mais para mim. Eu estou em outra época da minha vida. Então a importância da gente realmente estar olhando para tudo que a gente tem. Todos os nossos objetos da nossa casa fazem parte da nossa vida e da nossa história. E organizar é sobre isso. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de escolhas. As pessoas perguntam assim, Mônica, como é que a gente vai começar esse processo? Escolhendo entre o que fica e o que sai. São duas coisas muito simples na organização. Ela trabalha com descarte e com armazenamento. As coisas saem e as que ficam, eu procuro o melhor armazenamento para ela. Uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês é que, assim, muito importante para que fique também, é que não existe organização sem descarte. Quando eu não descarto nada na minha casa, eu simplesmente movimento tudo que eu tenho. E aí nem a energia da casa se movimenta, né? Porque eu simplesmente tiro as coisas de um lugar para outro. Eu continuo com a minha história ali, meio parada, né? Meio estacionada, porque eu só estou guardando, eu não estou olhando. Tem uma coisa muito bonita dentro da filosofia de vida, né? Da autora do livro, que diz que quando a gente organiza nossos objetos, a gente confronta a nossa história, é uma palavra forte, né? Eu confronto mesmo, né? Essa Mônica dessa roupa, né, faz sentido ainda hoje? Ela existe? A Mônica com esses móveis, ela é essa Mônica ainda ou ela é outra? A Mônica desse carro, a Mônica dessa bolsa, a Mônica dessas fotos, né? E como as fotos são importantes. Esse também é um lugar de muita reflexão. As pessoas às vezes têm caixas cheias de fotografias, sem data, não sabem quem são as pessoas, muitas vezes as fotos são desfocadas. Então, para que mesmo que as fotos estão dentro das caixas, né? Vejam bem que é muito sobre reflexão, né? Quantas perguntas eu estou deixando aqui para vocês, né? Porque é isso aí. O processo de organizar a vida, de organizar a casa, é um processo de autoconhecimento, né? A minha casa é muito da minha jornada, ela fala muito da minha jornada. Então eu preciso saber como é que anda a minha jornada para que eu possa entender como é que eu vou fazer isso com a minha casa. Uma coisa também muito legal da gente imaginar é que a nossa casa não pode ser só um lugar para eu receber pessoas e para eu descansar. É um lugar que a gente precisa habitar. Para a gente habitar, eu preciso fazer isso que a gente está conversando aqui agora, olhar para ela, né? Desde as cores, aos aromas, aos espaços. A importância de a gente realmente tomar conta desse lugar todo que a gente vive, né? Saber se aquela tendência que um dia eu decorei a minha casa, se ela ainda é a mesma, né? Aquela lembrança, talvez, os filhos que vão, que saem de casa, né? Nós que estamos aí com mais de 59 anos, que os filhos já cresceram e foram embora, será que eu continuo mantendo o quarto dos meus filhos de quando eles eram crianças? Será que isso é bom para mim e bom para eles? Vocês estão casados e com crianças e com filhos também? Ou não? Voltar para um quarto de quando ele era criança, será que isso é bom para todo mundo? Vamos conversar. Será que não seria legal se seu filho está casado, sua filha está casada, companheiro ou companheira? Seria legal ele ter uma cama de casal e não uma cama de solteiro quando ele tinha 15 anos, né? Às vezes as organizações também passam pela parte dos filhos, tá? A gente organiza a casa e os filhos falam assim, não, agora que eu já organizei a minha casa, eu vou levar isso para a casa da minha mãe. Isso também não é o que tem que acontecer. Para você que é jovem, eu já vou deixar aí um recado. A casa da mãe não é um puxadinho da sua casa. Então, se você tem alguma coisa na casa da sua mãe, vai amanhã buscar isso aí. Por quê? Porque você já foi, né? A sua história tem que estar com você. Seja o seu caderninho, seja as suas coisas do jardim da infância, suas roupas de quando você era bebê. O que é seu precisa estar com você, precisa estar na sua casa. Então, assim, para a gente imaginar uma forma da gente resumir tudo isso, organização é parte da sua jornada, é um olhar para você. É a sua história e a história dos seus objetos e tudo aquilo que tem na sua casa. Não tem ninguém que possa fazer isso por você. É só você, com você ou com a ajuda de alguém, né? O meu trabalho é esse. É trazer esse lugar de reflexão,
esse lugar de autocuidado, né? Eu sempre falo que quando a gente termina de organizar uma casa, é um processo que demora um pouco, porque vocês estão vendo que passa por todos os objetos, é dizer o seguinte, né? Eu preciso olhar para mim e para tudo que eu tenho. Se eu tivesse alguma coisa, além de tudo que eu já conversei aqui com vocês, eu diria o seguinte: um olhar de carinho para o lugar onde a gente mora é simplesmente a reconexão do nosso espaço de vivência, né? Do nosso primeiro coletivo, que é a nossa família. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, né? Organizar é parte da gente viver bem, de qualidade de vida, de bem-estar, né? Olhar para uma casa onde eu conheço tudo, onde tudo me alegra. Como que é que tudo me alegra? Porque tudo que está lá, eu sei que existe, está lá porque eu escolhi. Então, a partir de agora, escolha tudo que você quer que conviva com você na sua casa. Não existe, não há nenhuma possibilidade da gente trabalhar onde a gente escolheu, que é de ser servidor público, sem um brilho nos olhos, sem paixão e propósito. É uma carreira longa, né? Eu acho que hoje, com todas as informações que a gente tem, a gente já sabe que a estabilidade, ela brilha pouco, porque, na verdade, o período é muito maior. O encantamento por você ter ali uma carreira, porque um dia eu vou me aposentar, é muito pouco diante de todos os desafios que vão acontecer ao longo da sua carreira. Então, eu te convido a servir. Se tem uma coisa que eu queria deixar para você de coração, é isso. Abrace o seu serviço. Lembre-se que o que nos rege é o serviço. O nosso verbo é o servir. Então eu agradeço aqui de coração essa oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo para todos vocês e para mim também um excelente dia de servidor público. Sou grata pela minha carreira, né? E agradeço aqui também, Ana Justa, pela oportunidade de hoje estar podendo dividir aqui com vocês um pouco da Mônica, que hoje é especialista em organização da Casa e da Vida, e da servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a minha casa, que tanto me ensinou sobre excelência, sobre entrega, sobre ética, né? E também sobre amar a administração pública. Um ótimo dia de servidor público para todos vocês.